Eu nunca acreditei em criaturas do folclore, até que uma delas salvou a minha vida. Meu nome é Michael Harris. Sou um professor de biologia do ensino médio de 32 anos de Portland, e o que aconteceu comigo nas Cascade Mountains, em Washington, abalou completamente tudo o que eu achava que sabia sobre a realidade. Este é o relato de como me perdi em uma das áreas selvagens mais remotas da América. Me vi caçado por um predador mortal e fui resgatado por algo que não deveria existir. Sempre fui uma pessoa racional, de mente científica. Cresci fazendo trilhas com meus pais por todo o noroeste do Pacífico. E aos 20 anos já tinha centenas de noites de acampamento em várias áreas selvagens no meu currículo. Tenho certificação de socorrista em áreas remotas, sei ler mapas topográficos e usar uma bússola, e já lidei com situações desafiadoras antes, incluindo encontros com ursos negros e ser pego por um tempo severo. Estou contando isso para que vocês entendam que não sou um novato inexperiente que entra em pânico ao primeiro sinal de problema. Essa confiança nas minhas habilidades, na verdade, foi parte do que me colocou em apuros. No final de setembro, decidi tirar uma semana de folga do trabalho para uma viagem de mochilão sozinho por uma seção remota das Cascades. Eu vinha planejando isso há meses, estudando mapas, verificando as previsões do tempo e montando cuidadosamente todo o meu equipamento. A previsão parecia perfeita, com céu limpo e temperaturas amenas. Arrumei minha mochila de 60 litros com tudo o que precisava, incluindo minha barraca, saco de dormir, kit de primeiros socorros, sistema de purificação de água, comida para 5 dias, roupas extras e, o mais importante, meu comunicador via satélite de emergência, que poderia enviar minhas coordenadas de GPS para os serviços de resgate. Dei informações detalhadas sobre minha rota planejada para minha melhor amiga Jennifer, incluindo o início da trilha, os locais de acampamento planejados e a data prevista de retorno. Eu disse a ela que se não tivesse notícias minhas até às 6 horas do 5º dia, era para contatar os guardas florestais. Também registrei uma permissão para áreas remotas. Eu me sentia completamente preparado. O primeiro dia correu exatamente como planejado. Comecei a trilha às 8h30 da manhã e o tempo estava absolutamente perfeito. A trilha serpenteava por uma magnífica floresta antiga, com enormes abetos Douglas e cedros vermelhos do oeste se erguendo sobre mim. Fiz um ótimo tempo e cheguei ao meu local de acampamento planejado no meio da tarde. Montei minha barraca perto de um pequeno riacho, purifiquei um pouco de água, jantei e adormeci satisfeito com a forma como tudo estava correndo bem. O segundo dia também começou bem. Desmontei acampamento e continuei pela trilha estabelecida, subindo gradualmente em elevação. As vistas eram espetaculares, mas por volta do meio-dia, algo deu errado. Cheguei a uma seção onde a trilha parecia se bifurcar de uma forma que não correspondia ao meu mapa. Havia o que parecia ser um caminho mais batido indo para a direita e uma trilha mais fraca continuando em frente. Meu mapa mostrava a trilha continuando em frente, mas a bifurcação da direita parecia mais estabelecida. Estudei o mapa por vários minutos, tentando descobrir qual era o caminho correto. Finalmente, decidi seguir o que pensei ser a trilha principal, indo para a direita. Essa decisão foi o meu primeiro erro. Em 1 hora, percebi que algo estava errado. A trilha estava se tornando menos definida e o terreno não correspondia ao que eu esperava do meu mapa. Parei e peguei minha bússola e o mapa novamente, tentando descobrir exatamente onde eu estava. Mas quanto mais eu estudava o mapa, mais confuso ficava. Nada ao meu redor parecia corresponder às feições que eu via no papel. Voltei para tentar encontrar onde havia feito a curva errada, mas depois de caminhar de volta pelo que pareceu ser o tempo certo, não consegui encontrar a bifurcação. Tudo parecia diferente indo na direção oposta.
Continuei indo e vindo, tentando encontrar algo reconhecível, mas estava ficando cada vez mais desorientado. No final da tarde, tive que aceitar a realidade assustadora de que estava genuinamente perdido. Tentei manter a calma e pensar racionalmente. Encontrei uma pequena clareira e decidi montar acampamento enquanto ainda tinha luz do dia, em vez de continuar vagando sem rumo. Eu conhecia a regra básica de sobrevivência de ficar no mesmo lugar assim que se percebe que está perdido. Mas parte de mim resistia a essa ideia porque sentia que deveria ser capaz de resolver isso sozinho. Eu era um trilheiro experiente. Tinha mapas e uma bússola. Como eu poderia estar tão confuso? Mas a verdade é que eu não tinha ideia de qual direção me levaria de volta às trilhas estabelecidas. Naquela noite, mal dormi, deitado na minha barraca, ouvindo cada som na floresta e me perguntando como tinha me metido naquela situação. No terceiro dia, decidi tentar usar meu comunicador via satélite para pedir ajuda. Tirei o aparelho da minha mochila, estendi a antena e pressionei o botão de SOS. O dispositivo indicou que estava tentando adquirir satélites e enviar o sinal de emergência. Esperei 15 minutos, mas o aparelho continuava mostrando que estava tentando transmitir sem confirmar que a mensagem havia sido enviada. Tentei novamente várias vezes ao longo da manhã, mas não conseguia confirmação de que meu sinal de socorro havia chegado. Ou a copa das árvores era muito densa, ou as montanhas ao redor estavam bloqueando o sinal. Eu não sabia se meus pedidos de ajuda estavam chegando a alguém. Sem confirmação, tive que assumir que ainda estava por conta própria. Decidi que precisava tentar encontrar o caminho de saída, em vez de apenas esperar. Estudei minha bússola e decidi seguir para noroeste, raciocinando que, eventualmente, encontraria uma estrada ou trilha estabelecida se mantivesse uma direção consistente. Comecei a caminhar pela floresta, tentando me mover na linha mais reta possível, mas o terreno era incrivelmente difícil. Eu tinha que desviar constantemente de matagais densos, ravinas íngremes e árvores caídas. Cada desvio me tirava do rumo. À tarde, eu estava exausto, arranhado de tanto abrir caminho pelo mato e nem um pouco mais perto de encontrar ajuda. Acampei naquela noite em uma pequena depressão. Comi uma das minhas refeições desidratadas e tentei não pensar no tamanho do problema em que eu estava. O quarto dia foi quando as coisas ficaram realmente assustadoras. Eu estava caminhando por uma seção particularmente densa da floresta quando senti pela primeira vez que estava sendo observado. Foi apenas um instinto, uma sensação de arrepio na nuca, mas era forte. Parei e olhei ao redor, mas não consegui ver nada de incomum. Continuei caminhando, mas a sensação persistiu e ficou mais forte. Então, ouvi algo se movendo pelo mato, paralelo ao meu caminho. O que quer que fosse era grande. Entrevi um tom marrom amarelado por entre as árvores. Meu coração gelou quando percebi o que provavelmente era um puma. Eu já tinha encontrado ursos negros antes, mas nunca um puma, e sabia que eles eram muito mais perigosos. Pumas são predadores de emboscada que caçam, espreitando sua presa e atacando por trás. Tudo o que eu já tinha lido sobre encontros com pumas passou pela minha mente. Não corra, pareça maior, faça barulho, mas eu estava exausto, ferido e carregando uma mochila pesada. Eu era a presa perfeita. Tentei manter a calma e continuar me movendo, virando-me periodicamente para olhar para trás. O puma continuou a me seguir, às vezes visível por entre as árvores, às vezes escondido. Isso durou horas. O felino estava claramente me avaliando, esperando o momento certo para atacar. Eu estava apavorado, mas continuei caminhando, fazendo barulho, tentando parecer perigoso e difícil de abater. Mas eu podia sentir a paciência do animal. Ele sabia que eu estava ficando mais fraco. Sabia que eu eventualmente cometeria um erro ou simplesmente desabaria de exaustão. No final da tarde,
Eu estava chegando ao pânico total. Minhas pernas tremiam de fadiga. Minha água estava acabando. O puma ainda estava lá, ainda seguindo. E eu sabia que não conseguiria manter aquilo por muito mais tempo. Foi então que eu vi o Sasquatch pela primeira vez. Eu havia parado em uma pequena clareira para recuperar o fôlego quando ouvi um som diferente de tudo que eu já tinha ouvido. Era uma vocalização, alta e poderosa, algo entre um rugido e um uivo. Ecoou pela floresta e parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. O puma disparou imediatamente, abrindo caminho pela vegetação rasteira na direção oposta. O que quer que tivesse feito aquele som havia afugentado um predador que estava me espreitando por horas. Fiquei paralisado, com o coração batendo forte, enquanto algo enorme se movia por entre as árvores à minha frente. Então eu o vi. Na beira da clareira estava uma criatura de pelo menos 2,5 metros de altura, coberta de pelos castanho escuros, com um rosto que era simultaneamente simiesco e perturbadoramente humano. Era um Sasquatch, um Bigfoot, uma criatura que cada parte racional da minha mente insistia que não poderia existir. Mas lá estava ele, tão real quanto as árvores ao meu redor, me observando com olhos escuros e inteligentes. Eu deveria estar apavorado, mas estava além do terror, além de qualquer reação normal. Eu estava exausto, desidratado e em choque. Apenas fiquei ali, encarando aquela criatura impossível. O Sasquatch me encarou de volta pelo que pareceu uma eternidade. Então ele fez algo que não fazia o menor sentido. Ele gesticulou com um braço enorme, uma indicação clara de que eu deveria segui-lo. O gesto foi tão deliberadamente comunicativo, tão obviamente inteligente, que me vi respondendo automaticamente. Dei alguns passos hesitantes para a frente. O Sasquatch se virou e começou a andar pela floresta, e sem realmente pensar no que estava fazendo, eu o segui. Segui o Sasquatch pela floresta pelo que devem ter sido várias horas, embora eu tivesse perdido toda a noção do tempo. A criatura se movia com uma graça incrível, apesar de seu tamanho, navegando por vegetação densa e terreno acidentado com facilidade. Ele parava periodicamente e olhava para trás, claramente verificando se eu ainda o estava seguindo. Eu estava no piloto automático, exausto e confuso demais para questionar o que estava acontecendo. Eventualmente, o Sasquatch me levou a uma pequena saliência rochosa que formava um abrigo natural. A criatura gesticulou em direção à área abrigada, e eu entendi que queria que eu descansasse ali. Tropecei para dentro do abrigo, larguei minha mochila e desabei. Devo ter desmaiado de exaustão, porque a próxima coisa de que me lembro foi acordar horas depois, na escuridão total. Meu corpo doía e eu estava desorientado e confuso sobre onde estava. Então me lembrei do Sasquatch e senti uma onda de medo, me perguntando se tinha sonhado com todo o encontro. Mas eu podia ouvir algo se movendo do lado de fora do abrigo, algo grande respirando ritmicamente. Procurei desajeitadamente por minha lanterna de cabeça e a liguei. O facho de luz iluminou a forma maciça do Sasquatch sentado do lado de fora da saliência rochosa, aparentemente montando guarda. A criatura olhou para mim com calma quando a luz o atingiu, sem mostrar agressão ou medo. Ele estava me protegendo. A constatação foi avassaladora. Essa criatura que não deveria existir estava me guardando durante a noite. Devo ter perdido e recuperado a consciência várias vezes, porque a próxima coisa de que me lembro claramente foi a luz da manhã filtrando-se no abrigo. O Sasquatch ainda estava lá, agora de pé e olhando atentamente em uma direção específica. A criatura se virou para mim e fez aquele mesmo gesto, indicando que eu deveria segui-lo novamente. Lutei para ficar de pé, com o corpo rígido e dolorido, peguei minha mochila e o segui. O Sasquatch me guiou pela floresta com um propósito aparente, movendo-se em uma direção específica. Depois de talvez 1 hora de caminhada,
Comecei a ouvir algo à distância. Vozes, vozes humanas. O Sasquatch tinha me levado a outras pessoas. A criatura parou na beira de uma seção densa da floresta e gesticulou para a frente mais uma vez. Eu entendi. Ele me trouxera o mais perto que estava disposto a chegar de outros humanos. Olhei para o Sasquatch e, mesmo através do meu esgotamento e confusão, senti uma gratidão imensa. Essa criatura havia salvado a minha vida. Havia afugentado o puma, me fornecido abrigo, me protegido durante a noite e me levado ao resgate. Eu queria dizer algo, expressar meus agradecimentos, mas não tinha ideia se a criatura poderia entender a fala humana. Apenas olhei naqueles olhos inteligentes e esperei que pudesse sentir minha gratidão. O Sasquatch sustentou meu olhar por um momento, depois se virou e desapareceu na floresta sem fazer barulho. Tropecei por entre as árvores e saí em uma trilha estabelecida. Havia 3 trilheiros parados ali, um casal e outro homem, todos parecendo assustados com minha aparição repentina. Eu devia estar com uma aparência horrível, arranhado, sujo e provavelmente meio delirante. Eles correram para me ajudar e eu tentei explicar que estava perdido, mas as palavras saíram embaralhadas e confusas. Eles me deram água e comida e um deles tinha um telefone via satélite que de fato funcionava daquele local. Em 2 horas, um helicóptero dos guardas florestais nos localizou e eu estava sendo transportado pelo ar. Os guardas florestais e, mais tarde, a equipe do hospital me perguntaram repetidamente como eu havia sobrevivido 4 dias perdido na selva e como havia encontrado o caminho de volta para a trilha. Eu disse a eles que devo ter tido sorte, que continuei andando e acabei tropeçando na trilha estabelecida. Não mencionei o puma e definitivamente não mencionei o Sasquatch. Quem acreditaria em mim? Até eu estava questionando se aquilo tinha realmente acontecido ou se eu tinha alucinado o encontro todo devido ao esgotamento e à desidratação. Mas eu sabia que era real. Os arranhões nos meus braços, de abrir caminho pelo mato, eram reais. A desidratação e o esgotamento eram reais. E o Sasquatch era real. Isso foi há 5 anos. Tive muito tempo para pensar sobre o que aconteceu e decidir o que significa. Sei que algumas pessoas lendo isso vão presumir que estou mentindo, que identifiquei algo errado ou que estava alucinando. Não posso provar o que aconteceu. Não tenho fotografias, nenhuma evidência física, nada além do meu testemunho. Mas eu sei o que vivi, eu sei o que vi. Um Sasquatch salvou a minha vida. Ele escolheu intervir quando poderia simplesmente ter permanecido escondido. Ele demonstrou compaixão e inteligência e tomou a decisão deliberada de ajudar um humano em perigo. A experiência mudou completamente a forma como vejo o mundo. Estou mais aberto a possibilidades agora, mais disposto a admitir que não tenho todas as respostas. Quando meus alunos me perguntam se algo existe, sou mais propenso a responder com incerteza em vez de convicção absoluta, porque aprendi que a certeza pode ser estilhaçada em um instante, quando a realidade lhe apresenta algo que você tinha certeza ser impossível. Penso naquele Sasquatch com frequência. Eu me pergunto se ele ainda está lá naquelas montanhas. Eu me pergunto se ele ajudou outros trilheiros perdidos. Espero que ele entenda o quão grato eu sou. O mundo é maior e mais estranho do que a maioria das pessoas imagina, e há mistérios ainda vivos nas florestas profundas. Aprendi isso por experiência direta. Às vezes, as criaturas mais assustadoras acabam sendo salvadoras. O Sasquatch saiu da lenda para a minha realidade, salvou minha vida e desapareceu de volta na natureza selvagem. Foi isso que aconteceu. Acredite quem quiser, mas eu sei a verdade.